Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E hoje nós vamos estudar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esse é o significado de Índice de Desenvolvimento Humano. Então vamos ver uma parte conceitual para depois a gente começar a entrar em alguns gráficos, como calcular esse IDH e muito mais. Basta você ficar até o final. Vamos lá então? Olha só. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, conhecido pela sigla IDH, reflete o nível de educação, longevidade ou expectativa de vida e renda. É publicado anualmente pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, desde 1990. O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para os quesitos de longevidade, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esses quesitos. No mundo, nenhum país possui o IDH 0 ou 1. Então, quando a gente pega esse IDH, é como se eu pegasse a nota da escola e dizer, quanto mais alto for a nota, melhor é o índice daquele aluno na escola. E quanto mais próximo do 0, pior é a condição desse aluno na escola. A diferença é que o IDH ele só mede de 0 a 1 para ter essa variação. Agora diz aí que não existe nenhum país com índice 0 e ninguém que alcançou o índice 1 até agora. Ele vai dizer que quanto mais se aproxima do 1, mais desenvolvido nos 3 quesitos de longevidade, educação e renda, mais esse país está desenvolvido. E quanto mais se aproxima do 0, mais esse país é um dos piores do mundo. Isso a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Então veja aí, e como calcular esse IDH? Então nós temos aí uma média aritmética que diz, IDH é igual a longevidade, mais educação, mais a renda, dividido por 3. Você fazendo isso, você vai encontrar as desigualdades dos países ou regiões das quais você está querendo buscar um dado na localidade. Agora, o exemplo que eu quis mostrar para vocês está aí. Eu coloquei, são 2 colunas, uma com índice de desenvolvimento alto e do outro lado a segunda coluna baixo. Então eu tenho aí o IDH do mundo. Então eu tenho o caso da Noruega, veja aí que ela está próximo do 1, 0,957. Então falta uma fraçãozinha mínima para alcançar 1. Então, enquanto que o Níger, o IDH dele é cerca de 1/3 do tamanho da Noruega, 0,394. Não chega nem a meio, de um ponto não chega nem a meio. Então a esperança de vida aí da Noruega, 82,4 anos, enquanto do Níger, 62,4 anos. Os anos de escolarização média ficam no banco da escola, na Noruega, 12,9 anos, quase 13. Já no Níger, apenas 2,1 anos, ou seja, boa parte da população não estuda ou não permanece na escola. O rendimento nacional bruto, chamado PNB, o RNB, equivale a 66.494, ou seja, o rendimento nacional bruto per capita. Já no Níger, esse rendimento é apenas 1.201 dólares, ou seja, 66 mil vezes menor do que o da Noruega. Já a Irlanda vem em segundo lugar com IDH de 0,955, enquanto que a República Centro-Africana 0,397. A esperança de vida, isso a gente é um cálculo das pessoas com tempo de vida ao nascer, 82,3 anos. Já a esperança de vida da República Centro-Africana, 53,3. Ano de escolarização médio, 12,7 anos. Já da República Centro-Africana, 4,3 anos. Já o rendimento nacional bruto
per capita 68.371, enquanto na República Centro-Africana apenas 993 dólares. Em seguida a Suíça com 0,955 e ao Chad, também no continente africano, com 0,398. Então aí você tem alguns exemplos levando em consideração o que está essa tríade aí do lado. Leva em consideração a renda, a educação e a longevidade para que um país possa dizer se o seu IDH é um IDH baixo, um IDH médio ou um IDH alto. Aí nós pegamos o exemplo apenas do baixo e do caso do alto. O IDH em 2018, né, aí temos um recorte tanto dos países do mundo, e aí pegando o caso da Europa, do caso do continente africano e do continente americano. Lembrando que isso é 2018 nosso parâmetro. Veja que IDH menor do que 0,5 e 0,6 são tudo com uma tonalidade muito clara nos continentes. Já os IDH muito altos, você vai perceber que é o último, entre 0,9 ou maior do que 0,9. E, portanto, é um verde com maior intensidade. Então, temos a Noruega com essa qualificação aí de 0,9, que nós vimos anteriormente na nossa explicação. E o Níger está exatamente nessa categoria de menor do que 0,5, então está aí 0,37. E o Brasil é nessa tonalidade verde intermediária, que ela nem é alta demais e também nem está no grupo abaixo de 0,5, então 0,76. Quanto à renda nacional bruta per capita em dólares, em paridade do poder de compra, né? Nós temos aí, essa renda nacional é a métrica usada no IDH, que é a renda interna bruta per capita, ajustada pela paridade do poder de compra dos países. Então, aí o que a gente vai conseguir definir? $1 no Brasil é diferente de $1 lá no continente africano. Ou seja, o que é possível comprar com $1 em cada país? O que $1 consegue comprar na Venezuela? O que $1 consegue comprar na Rússia ou na China? Então isso é o que você tem em mãos de dólar e o que isso é capaz de comprar. Então leve em consideração o poder de compra dos países, diferente do PIB, que a renda interna bruta considera os fluxos de capital que entram e saem de cada país do cálculo, certo? Então aí nós temos aí a renda nacional. Aí, mais uma vez, ele faz agora uma diferenciação entre continente africano, o Oriente Médio e o caso do Brasil na América do Sul. Então, o Brasil, 14 mil dólares, essa renda nacional bruta per capita. O Burundi, na África, 660 dólares, bem pequenininho. Já o Catar, no Oriente Médio, 110 mil dólares, né? Então, veja que seja no PIB ou seja no IDH, você vai perceber que existe uma disparidade, por isso diz, e suas contradições, porque quando a gente fala de renda, você vai pensar que o Catar, todo mundo tem uma renda média de 110 mil dólares, e não é verdade. Por sinal, no Catar existe uma cidade somente da classe trabalhadoras, que são os pobres e miseráveis, porque o padrão de vida é tão alto num lugar desse, que esses pobres nunca conseguem ter ascensão de vida para se tornarem ricos iguais àqueles que estão nos grandes centros urbanos do Catar, né? Então, veja que o IDH não necessariamente ele reflete a realidade de todos, assim como o PIB e muitos outros índices também não refletem. Não se descarta a importância dele, apenas dizemos que ele não reflete uma realidade, reflete uma média global de uma determinada realidade. Então nós temos aí o caso do Burundi com uma renda baixa, o Brasil também aí com seus 14 mil dólares e o Catar com 110 mil dólares. Quanto à escolaridade média, nós estamos aí a expectativa de escolaridade, isso é um outro índice usado para o IDH, trata-se da educação.
é usado no cálculo de uma medida ponderada de dois indicadores diferentes, que são a escolaridade média da população e a expectativa de escolaridade, ambas mensuradas em anos. Então nós vamos perceber aí que o Brasil vai aparecer aí com 7,8 anos, a escolaridade média dos alunos, o Burundi, Fassal, 1,6 anos, já no caso da Alemanha, 14,1 anos. Quanto à expectativa ao nascer em 2018, a expectativa ao nascer trata-se da longevidade, que é um dos critérios para a gente encontrar o IDH. Então é utilizado para medir quantos anos é esperado que uma pessoa nascida em determinado ano em um país pode viver, né? Então, as crianças que nasceram, elas conseguem ficar vivas até que período? Com base nisso, você consegue fazer essa métrica da expectativa de vida ao nascer. Então, você percebe aí que em Hong Kong essa expectativa de vida é 84,7 anos, na República Centro-Africana 52,8 anos e no Brasil 75,7 anos. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma análise de 2018, certo? Então a nossa comparação de todos os dados tem sido de 2018. Então veja que quanto mais claro for a coloração do continente, mostra que a expectativa de vida ao nascer é bem baixa. E quanto mais escura ela for, maior a expectativa de vida. Então você está vendo aí bem escuro aí o caso da China, está vendo o caso da Austrália, o caso do Canadá, alguns países europeus, enfim. Bom, já no Brasil, a educação faz parte do cálculo do IDH com dois elementos, taxa de alfabetização e tempo de permanência na escola. Agora tem uma crítica quanto ao uso disso, né? Todos os países usam o mesmo índice para a gente chegar ao que conhecemos. O Brasil, por exemplo, tem o IDH, né? O IDEB, desculpa, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas que países fazem o IDEB exatamente igual ao Brasil? Então, só em pensar que os países podem usar metodologia diferente, isso pode prejudicar a posição do Brasil no ranking mundial. Então, quando as metodologias não são iguais, é muito difícil o resultado ser um resultado adequado para todos. Através da análise do ranking nacional do IDH, podemos detectar as desigualdades entre as regiões do Brasil. E aí, quando você vai olhando aí, vamos olhar para o mapa. Tem o mapa do Brasil em 1991 que vai indicar que o nosso IDH era muito baixo. Aí chega em 2000, os vermelhos já praticamente desaparecem, então sobe uma escada. Ainda fica no Nordeste uns vermelhinhos de IDH baixo, muito baixo. Em 2010, desaparece os vermelhinhos, né? Em 2018, vai aparecer então, pela primeira vez, claro, primeira vez não, nos outros que nós vimos tem Brasília, Distrito Federal, que apresenta um IDH alto, principalmente em 2000 e 2010. Já 2018, além de Brasília, vem São Paulo e Santa Catarina. Agora vem o questionamento. Será que as outras regiões não têm características que são também importantes que aparecem em Santa Catarina e São Paulo, que são os dois que têm um IDH maior? Claro que tem. Então isso só mostra que existem distorções nesses cálculos. Por mais que existam bolsões de pobreza, mas por outro lado existem cidades que elas sozinhas representam, se fossem sozinhas, representariam um PIB alto de um país europeu, por exemplo. Então mostra que quando generaliza, coloca todo mundo no mesmo patamar e cria distorções que fazem com que o IDH ou qualquer outro índice que possa ser um medidor da população, da sua densidade populacional, suas questões educacionais de saúde, elas sofrem distorções. E aí nós temos a expectativa de vida ao nascer. Você vai perceber aí que boa parte das regiões do Brasil tem uma expectativa de vida baixa, restando apenas a região sul e sudeste com uma expectativa de vida alta. Agora, por que é assim? Porque leva em consideração tanto as questões alimentares, as condições de infraestrutura, de água, de saneamento básico, que tanto o Nordeste como a região Norte
sofrem com heranças malditas de muitos anos que padecem por não receberem os investimentos necessários pelo poder público. E isso reflete diretamente na condição de vida e também no IDH, que não consegue se aproximar da região centro-sul. Com isso a gente entra no nosso exercitando. É um tema interessante que, de certo modo, trata sobre a desigualdade social que há no Brasil. E vamos então para a nossa primeira questão. Os valores do IDH podem variar de 0 a 1 em uma escala. Com relação aos índices numéricos do IDH, qual afirmativa apresenta uma relação correta? Letra A. O valor de IDH mais próximo de 1 indica um alto nível de desenvolvimento humano. Letra B. O IDH no valor de 0,8 é considerado um padrão muito baixo para o cenário mundial. Letra C. O valor de IDH acima de 0,9 é impossível de ser alcançado pelos países do globo. Letra D. O índice mais próximo de 0,1 indica um IDH adequado para o desenvolvimento. Letra E. Os valores de 0,1 e 0,2 de IDH são muito recorrentes nas regiões mais desenvolvidas. E aí, fez a sua escolha? Se você disse que a resposta correta é a letra A, tá certo! O valor de IDH mais próximo de 1 é aquilo que eu vinha falando para vocês, indica um alto nível de desenvolvimento humano. E quanto mais ele estiver próximo de 0, aquela sociedade ela está numa condição muito precária de desenvolvimento. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar esse link que está aqui embaixo. Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.